E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte. Preparem aí o material para acompanhar a nossa aulinha, tudo bem? Para já ir fazendo as suas correções, para deixar tudo prontinho. Então, a nossa aula de arte, eu venho falar sobre intervenção urbana. Será o que significa isso? Para você, o que é intervenção urbana? Olha a imagem que eu coloquei. O que essa imagem vem significar para vocês. Então, vamos lá? Bora lá. Então, você já ouviu falar em intervenção urbana? Não? Então, para começar o nosso estudo, né? Você vai escrever com suas palavras o que você compreende por intervenção urbana. Se tiver alguma dificuldade, procura no dicionário o significado da palavrinha intervenção. Tá bom? Vai ajudar um pouquinho. Intervenção significa intervir, né? Querer mostrar alguma coisa ali, né? Então, vamos lá. Intervenção urbana. Aí aqui eu coloquei o significado para vocês, tá bom? É uma manifestação artística organizada por artistas com o propósito de transmitir mensagens, questionar e transformar a vida cotidiana. Geralmente, uma intervenção é realizada em áreas centrais da cidade. Por isso o nome intervenção urbana. É um movimento artístico relacionado às intervenções visuais. Consiste em uma interação com um objeto artístico ou espaço público existente, visando questionar as percepções acerca do objeto artístico, instigando por uma experiência estética que procura estimular novas maneiras de perceber a paisagem urbana, criar relações afetivas com a cidade e não só a da objetividade funcional do dia a dia. Ou seja, você vai passear lá na praia e de repente você encontra uma garrafa PET gigante exposta lá assim do nada. Nossa, a primeira coisa que você vai ver vai falar assim, né? Nossa, o que isso está fazendo aqui? E aí você começa a refletir sobre aquilo. Será que alguém quis chamar a minha atenção em relação à poluição dos rios, né? Ao jogar garrafas na praia e assim por diante? Será que tem alguma relação com isso? Então, essa intervenção urbana, né? Essa manifestação artística, ela vem te chamar a atenção, né? Vem te chamar a atenção para algo que está acontecendo ali, naquele momento, naquele lugar. Então, continuando aqui, né, sobre o assunto de intervenção. A intervenção, ela lança no espaço público questões que provocam discussões e reflexões em toda a população. De uma maneira ou de outra, né, ela faz com que as pessoas parem sua rotina por pelo menos alguns minutinhos, que seja para questionar, criticar ou simplesmente contemplar a arte. Eles sabem que tem pessoas que vão parar ali diante da sua arte e vão simplesmente criticar. Por quê? Porque não conhecem de arte, porque não param para questionar o propósito, né, daquela arte naquele lugar, o porquê dela estar ali. Tem pessoas que simplesmente fazem essa crítica, né? E às vezes não é nem uma crítica construtiva, mas é uma crítica destrutiva, porque não conhece de arte. Porque quem realmente conhece de arte, ele pode questionar, ele pode fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Ele vai contemplar a arte, né? A obra de arte do artista. Então, o objetivo é provocar no público ou provocar o público para questões políticas, sociais, ideológicas e, né, estética, porque nós estamos falando de arte. E aqui eu venho apresentar para vocês, né, um artista brasileiro que se destaca, né, nessa arte de intervenção urbana. O nome dele é Eduardo Cirur, não sei falar direitinho, né, o nome dele, que é autor de obras incríveis em São Paulo, né, a cidade onde ele nasceu.
E suas produções, elas são ligadas a questões ambientais e do cotidiano das metrópoles. Eduardo, né, que é um artista plástico, tem como tela a cidade, né, a zona urbana, que são os rios poluídos da capital paulista, as pontes, os viadutos, as construções, os terrenos baldios. A paisagem urbana é cenário perfeito para criar, trazendo a reflexão e um novo olhar. Olha só a fala dele. Eu vou repetir. A fala de Eduardo. A paisagem urbana é cenário perfeito para criar, trazendo a reflexão e um novo olhar. Olha que interessante. O conjunto de trabalho de Seur é uma crítica conceitual que desperta a consciência e o olhar para uma nova estética e o entendimento das artes visuais. Ou seja, a pessoa que entende de arte, ele vai simplesmente parar diante de uma intervenção urbana e vai contemplar a arte, vai começar a questionar, vai começar a pensar sobre aquilo, o porquê que o artista colocou aquilo ali, né? Porque tem sempre um porquê. O artista não vai simplesmente colocar algo no lugar e sem ter um porquê, sem ter um fim, um objetivo. E aí, aqui eu coloquei, né, algumas obras de intervenções de Eduardo. Aí observem o que ele usa. Carrinhos de supermercado, né? Aqui ele pode vir fazer uma crítica, né? Ele coloca uma garrafa PET gigante à beira-mar. E lembre-se, essa garrafa PET, depois ela teve serventia, né? Assim que terminou a sua exposição, ela foi levada para outros fins, tá bom? E depois é uma outra, né, intervenção, uma outra obra, né, de intervenção, que recebeu o nome, né, Árvore que Sangra, que vem falar sobre o desmatamento. Então, ele trabalha muito com questão ambiental. Então, escolha uma das figuras acima e faça uma leitura da obra, ou seja, da intervenção de Eduardo. E aí você vai anotar aqui suas reflexões a respeito, né? Então, você vai voltar lá naquelas imagens e vai escolher uma e vai escrever suas reflexões sobre aquela obra, né? De intervenção que Eduardo Ciro fez. B. A figura 4, que é a PETS, né? A garrafa PETS, intervenção que utiliza a garrafa PET gigante de refrigerante às margens do rio Tietê, que é um rio que fica em São Paulo. A obra remete a um significado ecológico para sua forma e contexto na paisagem urbana contaminada. O rio Tietê, muito poluído, considerado um rio morto. O artista se apropria, né, de um ícone de consumo, que é o refrigerante, a PET, ou PET, e revela a complexa relação do homem com a natureza, além de questionar o consumismo no cotidiano urbano. Ou seja, eu tô lá, né, andando às margens do Tietê, e aí eu vejo uma garrafa PET gigante. O que eu vou pensar? Poluição do rio. Porque quando eu vejo na televisão falar sobre aquele rio, né, pessoas tentando, né, descontaminar, tirar o lixo das suas águas, e a gente vê a quantidade de garrafas PETs que são retiradas, né? Então, ali é uma maneira das pessoas que verem aquela obra de arte questionar, né? E acabar não jogando a sujeira, né? O lixo no rio, porque esse lixo tem outro destino. Então, olha só como ele tem um destino, né? Lembrando que as garrafas gigantes utilizadas na intervenção foram transformadas em mochilas escolares e não foram descartadas em ambiente. Olha só o cuidado, né? Porque às vezes vocês iam ficar pensando, nossa, né? Mas aquelas garrafas gigantes, então elas vão poluir muito mais, né? Não. Terminou o seu período de exposição, ele pegou aquelas garrafas, levou para o local lá para ela ser transformada em algo, né, que poderia ser usado de novo por famílias carentes.
Então, reflita e descreva o seu posicionamento e responsabilidade frente ao consumismo exagerado, produção e descarte de lixo, poluição do meio ambiente, questões sociais e políticas diante desse fato. E você vai falar um pouquinho, tá bom? O que você pensa, seu posicionamento, responsabilidade em relação às questões sociais e políticas, né? A poluição do meio ambiente, o lixo. O que pode ser feito para diminuir e tal. Você vai contar aí, tá bom? Número 5. Árvore que sangra. O artista visual instalou ao ar livre na calçada de uma grande marca uma obra que simboliza o assassinato de uma árvore. A instalação é composta por um tronco de árvore de 2 toneladas, olha só, motosserras e resinas vermelhas. Esse trabalho tem a intenção de provocar, né, e despertar o olhar do público que passa pela região, trazendo à tona as recentes tragédias ambientais do país. Quem é que não vai parar, né, frente a um tronco de árvore gigantesco, 2 toneladas, né? E não vai parar para refletir, né? Pode até parar para criticar, mas parou um tempo ali, né? E alguma coisa vai sair, né? Alguma ideia vai sair ali daquela cabeça, o porquê daquilo, né? O que o artista quis dizer com aquela obra e assim por diante. E aí você vai citar tragédias ambientais de grande impacto ocorridas recentemente no Brasil, como os governos e as grandes empresas, né, assumem as responsabilidades à frente dos acontecimentos. Será que as empresas, nesse ponto, têm algum papel, né, referente a isso? Qual é o seu ponto de vista diante disso tudo? E aí? Diz aí para mim. Letra D. O que você tem a relatar sobre o desmatamento e exploração da Amazônia? Olha só, isso aqui eu sei que vocês sabem de cor, porque fala-se muito na televisão. E quais são os impactos disso para o meio ambiente? Como a arte poderia contribuir ainda mais, né, para a conscientização e redução na destruição ambiental? Se precisar, faça a pesquisa, tá bom? Então, olha só, para Eduardo, olha só a fala dele. É preciso reciclar as ideias, reciclar o olhar e a forma como enxergamos a realidade e, principalmente, reciclar a função da arte na sociedade, propondo sua existência na vida das pessoas por meio de práticas e ações mais acessíveis. A arte deve ir além do horizonte, romper fronteiras. Se você tem medo, vista o colete, salva vidas e siga à frente. Olha só que frase interessante. Então, ele fez uma arte que proporciona um olhar de todo mundo. Ele não colocou sua arte no museu. Ele colocou em vias públicas. Então, agora é com você. Reflita sobre a fala do artista. Use a arte, a sua criatividade para representar o momento atual que estamos vivendo, que é a pandemia mundial, Covid-19. Você pode explorar diferentes materiais e suportes, desenhos, pinturas, esculturas, fotografia, instalação, tecnologia, recorte ou colagem. E abordar diversos contextos, o pânico, a perda, o sofrimento, né, o isolamento social, o ensino remoto, o uso de máscaras, os protocolos de prevenção, a espera da vacina, as consequências psicológicas, sociais, econômicas, políticas e os exploradores, aproveitadores da pandemia. E aí você vai falar sobre isso. Observação. Use um suporte de sua escolha para realizar essa atividade. Caso elabore uma instalação ou intervenção, lembre-se de registrar com foto ou colocar um título para a produção artística e envie para o meu WhatsApp, que vocês sabem de cor, tá bom? Um grande abraço a todos, espero ver vocês na minha aula, tá bom? Até mais, tchau, tchau, um beijinho, fiquem com Deus.